a criança ou adolescente para estudar, e eu fui estudar. Então eu saí do Mato Grosso, fui para Rio Brilhante, fiquei 4 anos em Rio Brilhante. De Rio Brilhante eu fui para Agudos, São Paulo, lá ao lado de Bauru, uma cidade... Seminário? Seminário. Qual que era a ordem? Franciscano AFM. Então eu fui um estudante franciscano. Tem Rio Brilhante, daí de Rio Brilhante fui para Agudos, São Paulo. De São Paulo fui para Petrópolis, fiquei um tempo em Petrópolis. Daí voltei para Mato Grosso do Sul, né, porque eu era dessa região e a congregação franciscana é situada aqui. Né, e fiz filosofia e teologia aqui no Mato Grosso do Sul, na antiga FUCMAT, depois no Instituto Teológico. Então eu tenho uma formação, eu sou habilitado em História e Filosofia pela FUCMAT e fiz teologia sem concluir o curso no ITEL, que é ali na próxima Euler de Azevedo. Na São Francisco. Na São Francisco. Então você iniciou seus estudos já no seminário? Eu iniciei. Eu vim da fazenda lá do Mato Grosso, né? Meu pai numa cidadezinha pequena do interior, e fiz até o primeiro... Daí, na quinta série, eu já vazei da cidade. Então, você imagina um garoto com 13 para 14 anos, desgrudado da família, da mãe, então, eu sempre fui Então, assim, eu nasci no Mato Grosso, mas eu me considero um cidadão do mundo aí, né? Principalmente um cidadão do Brasil, cara. Você é um quase padre. Rapaz, fiz tudo que um padre faz. Estudei, fiz filosofia, fiz toda a minha formação na Igreja Católica Cristã, né? Assim, me considero um franciscano, cara. Assim, a minha postura pessoal é um cara muito ligado à espiritualidade franciscana, né? Porque eu acho que a gente nunca diz, eu passei por ali, aquilo ali não valeu nada. Cara, foi fundamental na minha formação, Mariano, né, até como atividade política, a visão de mundo, né? A visão de mundo, a capacidade de entender o ser humano, né? E São Francisco de Assis, assim, ele era um cara extremamente integrado com a humanidade. E a gente entende como ser humano não só o homem, a mulher, mas assim, o meio ambiente, a questão animal. Então é um verdadeiro espírito de congregação, de harmonia com a humanidade, com todas as criaturas, na verdade. Então, acho que isso é algo muito importante para a gente, para a vida da gente, né, Mariana? Você diria que São Francisco de Assis era um cara que já se preocupava com o meio ambiente na época dele? Rapaz, ele era o meio ambiente, né? A luta dele. Então, o rompimento de São Francisco de Assis com o seu pai, com a postura da igreja, da época medieval, da igreja, era de contestação, mas ele sempre apresentava uma alternativa para a igreja, né? Para a igreja voltar para o meio do povo, para a igreja estar inserida. Então eu acho que foi isso que... E engraçado, Mariano, que daí na América Latina, no Brasil, com figuras como Leonardo Boff, essas figuras, os franciscanos, eles se interagiram e começou a incorporar, enculturar a questão da vida do povo brasileiro. Então São Francisco de Assis na defesa intransigente da vida dos animais, do meio ambiente, a compreensão de trabalho dele, quer dizer, nós, você, eu, Jonathan, Mariana, nós somos parte de um todo, nós não somos dono do mundo, nós somos parte, nós somos convidados a construir um mundo melhor, né? Então eu acho que esse sentimento franciscano defende a vida, o meio ambiente, é fundamental, né? Isso é inspirador, né? Porque hoje, quando você fala da vida de São Francisco, eu não li muito, embora tenha sido educado na Igreja Católica, participei das SEBs, li muito Clodovis. Você também foi uma referência para nós. Gustavo Gutierrez, essas coisas. Eu li algumas coisas, mas São Francisco eu não vi muito. Eu sei que ele rompeu com a família, que ele era rico, e decidiu viver, e os franciscanos copiam isso, né, da vivência em comunidade, de deixar todo o bem, né? Não é desprezar isso, mas desligar disso para viver a vida mais simples. Porque a gente percebe que, assim, falando na questão das religiões, né, que tem vários fundadores, vários mestres que são referências, por exemplo, os salesianos, Dom Bosco, né, os jesuítas, os franciscanos. Os franciscanos, na verdade, é uma verdadeira árvore, né, porque eu pertencia ao FM, Ordem dos Frades Menores. Aqui em Mato Grosso do Sul também tem Nossa Senhora de Fátima, que são os capuchinhos. São todos oriundos de São Francisco, da espiritualidade, como se fosse uma árvore, e ali começasse. Daí tem as congregações femininas, as mulheres, os leigos. Então a igreja é muito importante isso. Então cada fundador, ele tem um direcionamento, né? Dom Bosco, você sabe, ligado à questão da educação. O Wagner, e como é
Como é que isso influencia hoje na sua vida? Aliás, vamos voltar. Você decidiu deixar o seminário em que período? Mariano, o sair da Igreja Católica foi um processo muito natural assim, na minha história, né? A América Latina tinha um ritual. A Igreja Católica na América Latina ela começou a tomar rumos e perspectivas diferentes, né? Eu era ligado, na época, como franciscano, ligado ao Leonardo Boff. Então, nós tínhamos na igreja uma corrente chamada Teologia da Libertação, que era um olhar diferente, enculturado da igreja, da presença do franciscanismo, da Igreja Católica na vida das pessoas. E nós entendíamos vários valores diferentes. Então começou a conflituar um pouco isso, né? Uma igreja de Roma que vinha com seus símbolos, que trazia as suas perspectivas de fé, e na América Latina uma igreja incorporada, uma igreja que vivia o dia a dia do povo, estava inserido na luta. Eu, quando morava em Agudos, fazia trabalho em comunidades periféricas, o Pontal do Paranapanema, nós levávamos colchões, quer dizer, daí, Mariano, você começa a entender que levar colchão é importante, mas qual que é a raiz da necessidade? Então a igreja na América Latina ela começou a tomar esse rumo, né, um rumo mais integrado, um rumo mais na vivência do dia a dia, na discutindo luta. As causas mesmo, as causas, porque é isso que a gente, né, que dá sentido. E a América Latina ela começou a fazer esse debate. E daí nós começamos a criar vários grupos de estudo, né, de vivência, na própria igreja. É um movimento normal, onde tem seres humanos, tem gente, né, tem perspectivas diferentes, tem maneiras de olhar o mundo diferente. E a Igreja Católica na América Latina tinha um olhar, né, um olhar, vamos dizer assim, hegemônico. E daí começou um movimento forte da Teologia da Libertação, que daí na faculdade, através do Ciro Velasco, do Gutierrez, começou uma perspectiva da filosofia da libertação. Então, o que são isso? São novas categorias, são novas formas de intervir no mundo, de viver a fé. E aqui na América Latina eu comecei a ligar um pouco. E daí esse confronto, Mariano, internamente, e você sabe disso, a forma de ser igreja, você foi da comunidade eclesial de base, você sabe como que a gente vivia, né? A luta do dia a dia, a luta pela água, a luta pela terra, a luta pelo respeito, é algo que fazia parte. E não era aquela igreja que às vezes parecia, vamos entrar ali na igreja, entrar em berço esplêndido, ficar naquela tranquilidade. Não, a vida do povo impulsionou a nossa postura. E daí isso é fundamental para a gente entender qual que é o mundo, qual que é, né, a luta que você vai. Querendo ou não querendo, a fé. E daí era interessante que na época a gente tinha muito esse debate interno na igreja. O que identifica o PCdoB, os comunistas dos religiosos hoje? Então, assim, o que era? Era viver um mundo melhor para todo mundo. Então, assim, não era um mundo só para mim, era um mundo para todo mundo. Era um mundo que respeitasse o meio ambiente, que respeitasse, né, as pessoas. Então, eu acho que é fundamental. Eu me afastei, né, continuando com a minha formação, agradecendo, sendo muito grato por isso, mas eu me afastei porque a visão de igreja que eu acreditava era uma visão que fazia um enfrentamento constante, mas não tinha hegemonia, né? Então, eu acho que eu vou servir a Deus da maneira... Né, você me fez me lembrar o dia que eu me afastei. O dia que eu discuti com Dom Vitório Pavanello, que eu nunca mais fui à igreja. Eu era coordenador da Pastoral de Juventude e fiz muitos conflitos, né, no 85, 86, período da pré-constituinte. E aí eu me lembro que o episódio do meu rompimento eu fui a Jardim, numa reunião da Pastoral de Juventude, cheguei lá, a frente empresarial estava dentro do salão paroquial fazendo coleta de boi para fazer leilão, para pegar dinheiro, para lutar contra os comunistas. E o discurso era esse, contra a invasão de sem terra, barará, aquele negócio todinho. Eu fiquei muito indignado, e nós fomos fazer a nossa reunião, tinha 30 e poucos jovens, numa salinha menor. Aí eu fiquei bravo e eu nunca tinha usado a estrelinha do PT. Aí em 86 botei a estrela do PT no peito. Chegou um irmão de congregação, que lá era Dom Onofre, que era o bispo na época. Onofre. Tinha uma coleção de cachaça extraordinária na sala dele.
Gostava de visitá-lo. Aí esse irmão chegou e começou a falar, então você é do PT? Eu sou do PT. E ele começou, então você defende a luta armada? Eu falei, não defendo a luta armada, mas o PT defende. Eu falei, no PT não defende. Tem correntes internas que defendem. E foi. Não, mas vamos estabelecer aqui, se tiver uma revolução armada, eu vou estar de um lado e você vai estar do outro. Sim, você vai estar... Né? E aí, se eu estiver na sua frente, o que você vai fazer? Eu falei, vou te dar um tiro, vou te matar entre eu e você. Fico comigo. Ele me denunciou para o Dom Vitório por ameaça de morte. Olha, tá vendo? Então, assim, são essas posturas que colocou a nossa, né, quem participava da... Eu, por exemplo, fui assessor diocesano da Pastoral da Juventude, assessor estadual da PJ, e fui da Comissão Nacional de Assessores, né? Então, assim, era uma perspectiva nossa, Mariana, e você sabe, interno na igreja também de disputa. Era. Né? A fé também impulsionava a gente a fazer nossa postura. E nós não éramos eu, Mariano, na verdade, nós éramos muitos, e somos ainda. A Pastoral da Juventude, por mais que, né, que tenha outras orientações, a Pastoral da Juventude, ela vive isso. A comunidade eclesial de base vive isso. Estão presentes, estão no mundo. Então, assim... Eu acho que isso a gente leva para a vida, né? Essa questão. Mas aí eu me lembro até hoje do Diácono. Ele falou assim, mas você não pode fazer isso, você não pode ameaçar. Eu não me assei, tentei argumentar com ele, que eu sempre que ia falar com ele, eu ia com o Puebla, ia com o Concílio Vaticano II, tudo, né? Pegava lá a folha, aquele negócio todinho. Aí ele falou para mim, que assim, não, porque quando a gente morrer, nós vamos junto, o senador Rachid, que o Rachid tinha ameaçado, dito que os fazendeiros tinham que se armar para enfrentar a sem terra, aquele negócio todinho e tal. O senador Rachid, e ele contribuía, o dízimo dele era forte. Né? Nós somos tudo para o céu. Eu falei, não. Para o céu junto com o Rachid eu não vou. Prefiro ir para o inferno. Aí, tá vendo? Aí ele falou assim, se for assim, eu vou te proibir de trabalhar nessas comissões. Eu falei, escuta, você fica com a tua igreja, porque eu evangelizo muito mais no PT do que na sua igreja. Você fica com a tua igreja, eu vou embora, nunca mais apareci na igreja. E esses entendimentos a gente vai criando, né, Mariano, na vida, né? Assim, são elementos, são conteúdos que vai destinando o olhar da nossa vida. É verdade. Né? E a gente participou. Aqui, por exemplo, nós tínhamos um Dia Nacional da Juventude, Jonathan, aqui em Mato Grosso do Sul, que era uma proposta nacional. E nós fomos ali na Diocese, que era na Rua Barbosa, esquina com a Mato Grosso ali. Reunimos todos os coordenadores, né, e fomos fazer um Dia Nacional da Juventude. Hasteamos a bandeira do Brasil, e daí a juventude, que na sua característica tem toda a rebeldia, né, a maneira de ver o mundo sobre outra perspectiva, nós terminamos de cantar o hino nacional, a bandeira do Brasil pega e cai, assim, caiu dentro de uma lata de um negócio de lixo. Como se, cara, aquilo virou assim quase que, né? Agora foi todo mundo preso. Quase que foi, virou o maior rebu. Nós tínhamos programa na rádio, na época, acho a Rádio Educação Rural. Né? Educação Rural. Tiraram o programa e veio, e eu tive que responder um monte de coisa para o Dom Vitório, para a igreja. Então, assim, são essas perspectivas que a gente, né? Também não era só de rebeldia, mas era de uma forma diferente. Era ponto de vista diferente. Ponto de vista. Em qualquer espaço, Mariana, é impressionante. O pessoal acha que a gente estava na igreja que vivia em berço tranquilo. Não, lá a gente também disputava. E esse movimento de contraposição à posição progressista da igreja começou com o papado de João Paulo II. É porque, assim, o Papa mais adorado no mundo foi o que mais... Eu me lembro de uma fala de um padre numa reunião nossa, eu falei assim, esse padre é um fascista, esse Papa é um fascista, pelas posições que ele tomava, né, foi quando foi punido o Boff, foi todo esse processo de volta à Idade Média da Igreja, foi no período de João Paulo II. Foi nessa época, e eu acompanhei, por exemplo, os últimos dias do Leonardo Boff, em Petrópolis, inclusive, né, que Roma mandou o ex-papa falecido, o Bento, que Bento era, 16. na época, o representante da doutrina da fé. Da doutrina da fé, veio no Brasil. Então, esse processo... Então, foi um processo, Mariano, extremamente importante para a vida da gente, mas também de muitas lições, sabe? Porque nós tínhamos que fazer essa perspectiva, que é o Deus, esse Deus, por exemplo, que ia encontrar no céu com todo mundo, na época era muito conflituoso para a gente. Então, assim, eram linhas de posturas políticas, mas também da fé, que nos confrontava lá. Não era paz, não era tal, como dizia o tal do Padre Zezinho, nosso antigo Padre Zezinho, é a tal da paz inquieta. A gente estava ali, mas estava
né, o dia a dia convivendo, lutando por uma igreja mais encarnada. Você já ouviu um trecho de uma entrevista do Frei Beto? O repórter, não me lembro quem que entrevista ele, pergunta assim, mas como é que você consegue combinar a política com a tua fé? Ele falou, ele deu uma resposta que eu nunca tinha visto, falou assim, escuta, eu sou oriundo, a minha fé, ela se prende a um preso político. Porque Cristo foi um preso político, ele foi sacrificado e ele foi morto pela elite. Então eu sigo os ensinamentos de Cristo, porque ele foi contra toda a ordem da época e ele foi preso, foi torturado, foi morto pela elite. E eu continuo fazendo a mesma coisa, nada diferente da época. Eu nunca tinha visto essa questão nessa perspectiva, né, de Cristo ser um preso político. Mas, porque sempre tentam tirá-lo, né, dessa visão. Na verdade, tenta tirar o Cristo de ser humano, né? Porque, para a gente entender, Jesus Cristo é um Jesus histórico. Ele viveu numa época com todas as suas contradições e ele foi vítima da sociedade. Então, esse Jesus que a gente aprendeu na igreja é um Jesus histórico, não é um que caiu de paraquedas, não sei de onde, não. Então, essa é a perspectiva teológica do Clodovis, é nessa perspectiva, né? Jesus, um homem histórico que viveu na sociedade cheia de contradições e que foi vítima daquilo ali, foi preso, foi torturado, foi vítima. Então, a nossa base teórica, enquanto fé, é um pouco nesse caminho aí, Mariana. E você, como você também participou desse universo, você sabe o que a gente está falando, né? Era uma... Mas, Wagner, esse mundo, essa vida, essa vivência, essa experiência, te trouxe para o Partido dos Trabalhadores? Rapaz, isso foi muito interessante, porque na época das comunidades eclesiais de base, a gente tinha, os jovens, ele tinha formação política, né? Não politiqueira, não partidária, mas tinha formação política. E no decorrer dos cursos, das etapas da formação, a gente começava a questionar, por exemplo, da colchão, da cesta básica, é bom? É. Mas quais eram as causas disso? Qual era a raiz desse debate? Né? E no caminhar da igreja, todos os jovens, eles chegavam a uma conclusão aos poucos, né? E daí, gente, a SEBS, principalmente, uma luta pela água no seu bairro, que as senhoras organizavam, elas tinham desfecho. E daí elas começavam a concluir, cara, tudo isso aqui é decidido aonde? É decidido ali na política, é a política que vai. E na época, nós que oriundos da Pastoral da Juventude, da SEBS, a gente não tinha outro caminho. Então, assim, a gente desligava organicamente, né, não da igreja, mas da organização interna da igreja, e a gente se encontrava nos partidos que defendiam essas bandeiras, essas pautas nossas. Então parece que era um negócio meio sincronizado, mas era tão natural que a gente ingressava no PT. Por quê? Porque tinha trabalho de base, né, estava inserido na comunidade, as representações, na luta das mulheres, na luta dos negros. Então, assim, foi algo, na minha experiência pessoal, muito, muito prático. Eu era um franciscano, trabalhava com juventude, trabalhava com ocupação de terra ali na Copaçu, no Jardim Fluminense. Foi uma experiência, como frade na época que eu era, né, com a universidade, uma experiência maravilhosa ali, com o seu Januário, fizemos ocupação urbana, né, retomamos, apanhamos de polícia ali, mas isso a gente reunia os estudantes da universidade, direito, psicólogo, assistente social, para fazer um trabalho. Então, o meu entrar na vida política foi assim, foi uma coisa muito natural, porque né, o PT sempre representou isso. Os partidos de esquerda também, eles tinham essa postura. E ali nós entramos, né? Eu falei, vamos contribuir efetivamente naquilo que a nossa formação desenhou. Então, assim, é aqui. Daí, cara, foi na época que eu saí do seminário, dava aula ali na comunidade de São Benedito, na escola lá da comunidade, e na Euro de Azevedo, aqui no Patronato de São Francisco. O Benhur foi eleito vereador e com a base bem forte dentro da Igreja Católica me fez o convite. Daí eu, né, continuei, saí da sala de aula e fui assessorar o Benhur. Mas dentro da universidade, na FUCMAT, a gente já tinha núcleos, né, e você sabe, você já era um dirigente na época, né, tinha núcleos e a gente ali conseguia perceber e fazer as disputas internas, o centro acadêmico, o DCA. Então, acho que tudo isso me remeteu a estar mais próximo do PT, da vida política. Daí, quando o Benhur fez o convite, eu falei, então é aqui que a gente vai, de fato, enfrentar e descobrir as raízes, né? E a via política,
se a gente... E nós tínhamos formação, o que é a política, promoção do bem comum, a luta, né, para que todos era uma coisa bastante romântica também, romântica, né? Porque, na verdade, era em tese, né? A gente lia, fazia as defesas teóricas todas, mas a gente já vivia isso no movimento estudantil, vivia isso na luta pela terra, na luta, né, pela questão da reforma urbana, da moradia. Então, foi algo muito natural na minha trajetória. Mas o que a gente leva, Mariana, assim, da questão da igreja, da formação, é justamente isso, né? Lutar por um mundo, de fato, que respeite todos e todas, um mundo que inclua as pessoas, um mundo que dê condições mínimas. E no PT, como na assessoria política, eu fui aprendendo cada vez mais isso. E aperfeiçoando, né? Porque daí é a sua vida, a sua trajetória, a sua formação teórica, para contribuir, né, com a política pública que respeita todo mundo, que inclui. Você fala 92, o Benhur se elegeu em 92, você está falando de 30 anos atrás. Rapaz. 31 anos atrás. A gente era muito moleque. Eu, uma vez, o Escaramuça, final do Escaramuça, quando ele foi em 96, no estúdio de televisão daquela campanha de 96, que a gente estava na frente, né, ganhamos aquela eleição 96, né? 96. Ele chegou, estava o Julinho, o doutor Júlio, o doutor Alberto, o Ramão, que era da rádio, estavam numa sala, o Escaramuça chegou, e eu estava chegando junto, ele olhou, falou assim, por isso que essa coisa aqui está dando certo, um bando de moleque irresponsável. Só para você ver. Que o Julinho... Você falou os nomes agora, vieram meus amigos tudo na cabeça. Estamos tudo aí, né? Todo mundo de cabeça branca. Nós somos, essa subsecretaria, nós temos a Azir, né? Ela veio aqui. A Azir é a subsecretária, a pessoa idosa. Daí ela sempre discute isso com a gente, né? Rapaz, eu cheguei no tal encontro, só vi cabelos brancos. Eu falei, pois é, amiga, é nós. Somos nós. Mas vamos falar agora da subsecretaria. Agora você chegou nesse novo momento que o PT está. Na época que eu estava no PT, eu me lembro que o José Genuíno me ligou, presidente do PT, eu era presidente do PT aqui no estado, me ligou. Ô presidente, eu preciso de que você me faça um favor. Eu diga lá, presidente. Em Três Lagoas, a filha do Rames Tebet era o presidente do Senado Federal. O senador Rames me procurou, a filha dele vai ser candidata a prefeita em Três Lagoas, queria que você fosse lá e permitisse, e orientasse o partido a fechar. Eu falei, presidente, eu sinto muito, mas esse não vou. Mas como? É o presidente do Senado Federal, não vou permitir. Mas como eu estou te pedindo, presidente, você me peça outra coisa, mas lá nós temos candidato, nós vamos disputar com o filho do senador. Ah, você não me faz uma coisa dessa, mas não é possível, sou presidente do PT nacional. Falei, eu sou presidente do PT estadual, aqui não fecho com o MDB aqui não. Nossa, rapaz. E eu era dos menos xiitas da época. Bem menos, né, Mariana? Eu era dos menos. A gente estava ali naquela organização. Agora, nesse novo tempo do PT agora, depois da eleição, na eleição, no segundo turno, o PT fez a campanha do Riedel e foi aberto esse espaço, né? Primeiro vamos discutir um pouco do ponto de vista dessa nova formatação do PT, essa aliança que o Lula propôs para ganhar a eleição, para derrotar o Bolsonaro. Ela refletiu no estado dele, que particularmente eu acho correto, né? Desde quando ele fez aquele discurso no Sindicato dos Bancários, assim que ele saiu da prisão, eu fiz a leitura de que ele ia construir uma frente ampla, que ele ia mais ao centro do que ele já tinha ido, diferente do que foi nos primeiros governos, mas também com uma diferença. Eu senti ele muito mais radical, que ele ia governar muito mais, sem ouvir o mercado, sem fazer concessões ao mercado, que é o que está acontecendo. Mas ele ia construir essa frente ampla e que eu esperava que o PT tivesse a maturidade de refletir isso nas suas bases. Não teve, aqui o PT teve candidato, mas no segundo turno foi com o Riedel. Você acha que isso amplia a esquerda, depois de todo o sofrimento da Lava Jato, amadureceu? Amadureceu. Eu acho que a gente, para qualquer avaliação política agora, Mariana, a gente tem que entender o que esse Brasil viveu nesses 4, 5 anos, né? Então, assim, foi de fato um momento único no Brasil. Pegar uma figura, né, com as características desse ex-presidente. Então deixou o Brasil numa situação muito difícil, né, assim, sem
um encaminhamento político, né, na coisa. Então, no PT, foi feita uma grande conversa para a gente trazer e fazer essa composição. O Lula, né, nosso mestre, nosso maior estadista, e não é uma conversa de petista, é o mundo todo, inclusive, se a gente hoje vê o mundo todo se referenciando ao Lula como Mister, né, Mister Lula, por quê? É uma figura que na política soube transitar. Aqui no Estado foi feito todo um debate interno no partido, né, para a gente fazer a composição com o governo Riedel, né, o PSDB. Né, na nossa avaliação histórica, e você, né, sabe disso, onde que nós podíamos imaginar estar fazendo uma composição hoje com o governo do PSDB. Só que eu acho que o momento histórico, Mariano, ele precisa também apresentar os seus elementos e nos colocar, né, nesse debate. Foi feita uma discussão interna, não foi uma decisão somente do Wander e do Zeca, foi uma discussão amadurecida internamente, né? E daí havia pessoas, né, lideranças nossas contrárias, sim, havia, né? Como todo espaço político tem suas divergências, a gente respeita, mas daí a maioria do partido decidiu para fazer essa composição. Então eu entendo que é um novo momento que a gente tem vivido, sim. Então, fazer composição, a gente tem que ter um entendimento, e daí o PT busca, dentro do PT, os seus quadros, né, que tem afinidade com a pauta, com essas pautas, que tem afinidade com qualquer política, né, e na conversa com o governador, né, tanto o Wander quanto né, o Zeca e toda a direção do partido, colocou esse desafio, e lá estamos nós, né, fizemos, né, o Zeca fez a conversa junto com o Wander e toda a direção do partido para que houvesse essa composição, na AGRAE e nas subsecretarias, na pasta da cidadania, que eu acho fundamental a gente viver esse momento agora, mas também tendo o entendimento de que tanto nós do PT quanto o PSDB e os outros partidos, que é uma composição, né? Nós estamos fazendo uma composição de governo, nós não somos o, né, quem é o governador. A pauta principal não é nossa. Não é nós, a gente tem que... E nós estamos fazendo... Olha, eu dizendo não é nossa, eu não... Eu tô fora. Nós estamos fazendo uma composição e desenvolvendo o melhor de cada um, né? Com a experiência que o PT nos deu. Você sabe, no governo do Zeca, eu fui coordenador do programa Bolsa Escola, Mariana, que era um dos programas que era pupila dos olhos do governo, né? Depois, né, tive que colocar meu nome à disposição do partido para vários enfrentamentos. Fui candidato a vereador 3 vezes, né? Ajudei lá na Fundação do Trabalho, né? Fui para Ações do Trabalho junto com a Ananias, que era o superintendente na época. Criamos vários projetos. Então, assim, a experiência que nós adquirimos, né, tanto no partido, na nossa formação política, quanto nas experiências do executivo, porque, Mariana, é isso que você falou, cara. A gente sai de uma perspectiva do pensamento, do sonho, e a gente vai para o administrativo. A realidade. Né, que é uma experiência extremamente dura. Mas, assim, eu acho que o PT tem bons quadros. Nós sempre tivemos muitos bons quadros. E na hora dessas composições é fundamental a gente ter clareza do nosso papel, saber que nós, né, estamos fazendo uma composição do governo, né, a eleição, né, o segundo turno aqui em Mato Grosso do Sul, como também nacional, foi fundamental para nós, né, porque assim, a gente precisa entender que a gente, de fato, para derrotar uma coisa que é pior, a gente precisa se unir, pelo menos, é de esquerda, de centro-esquerda, de direita... É o mais democrático possível. Né? Então, assim, eu acho muito saudável essa postura do Riedel como governador também, e toda a direção do partido, representada aí pelo Wander e pelo Zeca também, de fazer essa interação. E nós estamos fazendo uma composição, estamos realizando nossos trabalhos, estamos montando a AGRAER também, é algo que é uma indicação nossa lá. E aqui na cidadania, junto com o secretário Marcelo e a adjunta Viviane, nós estamos tocando a parte da cidadania, né, que tem aí os seus desafios. Eu hoje estou como subsecretário de Políticas Públicas LGBTQIA+, do Governo do Estado, né? Lá nós temos também a questão do comunitário, que é o Jairo, tem a pessoa idosa, que é a Zir, tem a Vânia, que é do racismo, né? Então nós temos o Juan, que é da juventude, a Cris Santana, que é da mulher, e daí dos povos originários é o Fernando, que é uma indicação também do PSDB, e tem a Thelma, que é a PCD. Então é uma pasta de 8
subsecretarias que trabalham diretamente com a população, através de conselho, participação popular. Então, eu acho que é essa contribuição e esse entendimento histórico que a gente tem que ter para fazer essa composição. Não foi algo assim, nós queremos fazê-la, não. Eu acho que é isso que você falou, é uma orientação política, é uma postura política. A gente tem um entendimento que esse momento na história exigiu isso de nós, né? Lógico, tem gente internas nossa no partido que são contrários, o que a gente respeita, mas também a gente trabalha com o critério da maioria interna no PT. Então, estou fazendo essa composição, temos espaços, né, de construção política efetivas, né? Então, se estão sendo respeitados todos os acordos, enquanto isso prevalecer, nós vamos sim fazer composição e estamos compondo com o governo, entendendo, né, nessa conjuntura nacional, estadual, que é um outro momento da política, né? Lógico, agora nós vamos começar a desenhar de novo algumas disputas, mas nós estamos fazendo essa composição no governo do PSDB. Nós somos do governo hoje aqui no estado também, né? São 7h59 no Mato Grosso do Sul. Wagner, essa subsecretaria, aliás, esse movimento no governo é novidade. Não só no governo do Zeca teve uma experiência um pouco menor, mas estava iniciando toda a experiência do PT no governo e tal. Você tem experiência de gestão pública há muito tempo, mas o espaço tem que ser construído, as experiências têm que ser consolidadas. Além da atividade fim, você tem que pensar como construir o meio, as políticas públicas, fazer todo o debate disso. Essas condições, elas estão sendo dadas efetivamente, orçamento, essas coisas, todo ou está também na fase de construção? Mariano, a própria composição e a indicação dos quadros do partido para compor o governo são quadros ligados, né, aos nossos deputados, ao partido. Essa construção ela é feita de forma bem coletiva. Eu, quando assumi a subsecretaria, assumi essa subsecretaria LGBTQIA+, né, numa perspectiva, Mato Grosso do Sul é uma das referências nacionais de subsecretaria com elaboração da política pública voltada para a população LGBTQIA+, no estado. É uma experiência inédita. Então, assim, todas essas conquistas, Mariana, elas são oriundas da luta do movimento social, né? Não cai de paraquedas. O Zeca, no final do governo do Zeca, o Zeca foi um dos primeiros que, através do nosso deputado Pedro Kemp, que coloca na Assembleia em votação projetos que já começa a desenhar essa inserção dessa população na pauta política. Porque isso é fundamental, você sai da invisibilidade política e vem para dentro do governo. Então, essa experiência, essa subsecretaria do qual eu estou hoje, ela foi uma luta do movimento social, né? Então, luta do movimento social, você sabe, já vem com pauta, já vem com políticas definidas, daí é acolhida ou não pelo governo, né? Desde a gestão do Zeca até agora, passando por todos e agora com o Riedel, existe essa orientação política. O governador, ele acolhe e implementa as políticas que diz respeito a ele. Então, e agradecer muito por isso, por ter esse espaço dessa construção da política para uma população que é extremamente invisível. Então, fomos convidados, estamos lá. A nossa subsecretaria, ela já tem um histórico, né? Já tivemos aí 3 subsecretários, né? Tivemos organização política da secretaria da subsecretaria como um todo. O centro desde 2005, né? O centro, na verdade, foi uma das lutas do governo federal, né? Que já começou sendo implantado no Brasil, que era um projeto do governo Lula, onde a população estava discutindo. Então, é fundamental nós entendermos historicamente que para a gente chegar aqui, teve toda uma construção, né? Então, o governo federal, aí, desde o governo do Lula, da Dilma, que chamou as primeiras, segundas conferências, né? Onde já se viu, né, se reunir as pessoas LGBTQIA+, inclusive a primeira conferência, Jonathan, em Brasília, a nossa disputa e o medo nosso era que no dia da abertura da conferência, Mariano, diz que haveria manifestação de fundamentalista, né, que a gente não pode. Eu acho que é até bom a gente nos educar na comunicação, Mariana, e você que é um grande comunicador aqui no estado, da gente também não generalizar nossas posturas, a dizer evangélicos fundamentalistas. Não são evangélicos, como tem católicos, né? Então, a terminologia correta hoje são fundamentalistas, que fazem esse debate. Então, o medo lá na conferência era se o Lula fosse de ter uma ação, né, que iam tomar conta lá do centro de convenção. Então, para você ver o clima.
Então, no governo nós estamos assim, nós temos o espaço político, lógico, né, no acordo, na conversa tem que ir avançando, mas nós temos condições, habilidades políticas e temos o apoio político do governador, do Marcelo Miranda, que é o secretário, e da Viviane, que é a responsável, a secretária adjunta, que hoje é responsável pela parte da cidadania. Então, é voltado, tem os apoios, lógico, que você sabe que na política tudo é uma construção. Cada dia com a sua agonia. Cada dia, mas assim, existe, né? É estruturado, a política está estruturada no Estado e o governador, com toda a sua equipe, ele tem dado, sim, demonstrações efetivas de que a gente toca e tem um amparo, tem, né? Lógico, não é a estrutura dos sonhos, mas nós vamos lutar para que seja, né? 8h03, vamos a um break comercial e a gente volta com o Jonathan, falando sobre o conselho e aí as ações da subsecretaria. Perfeito. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia 106. Léo Capas e Tapeçaria Automotivos, proteção total para o seu veículo, capas em geral, tapetes de borracha sob medida, forros de portas, teto e capota marítima, bancos e volante em couro legítimo, reformas em geral. Estamos ali pertinho do Terminal Morenão, Rua São Miguel, número 443, Vila Progresso. Telefone 98147-4953. Léo Capas e Tapeçaria Automotivos. A Central Única dos Trabalhadores CUT é uma organização sindical nacional que nasceu da luta dos trabalhadores por seus direitos. Sua principal missão é defender os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. A CUT é responsável pela elaboração de leis que garantem direitos do trabalhador e a valorização do salário mínimo. Trabalhador, filie-se à CUT. Entre em contato pelo telefone 67 3325 9406. 3325-8378. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. O Sindicargas MS, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso do Sul. Sob a liderança do presidente Gilmar Ribeiro, o sindicato passou por uma modernização completa e estabeleceu inúmeros convênios e parcerias em benefício dos seus associados. Faça parte do sindicato, que se preocupa com o bem-estar e os direitos dos motoristas e profissionais do setor de transportes. WhatsApp 992340786 ou 3028-4403. Esta é a sua ZYT 607, canal 292, Rádio Nova Atalaia 106.3, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Você, trabalhador do setor de transportes rodoviários em Campo Grande MS, associe-se agora. O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Campo Grande, junto ao seu presidente, William Alves da Silva, está pronto para atender e auxiliar os seus associados em diversas áreas, proporcionando tranquilidade e benefícios exclusivos. Entre em contato pelo telefone 3029-0354. Para mais informações, ligue 3029-0354. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã tem 106 News. 106 News. Notícias com respeito e credibilidade. Informações na dose certa. É só aqui, na sua Nova 106 FM. Junte-se a nós e faça parte da luta pela valorização dos profissionais da área da Seguridade Social. O Sintes, de Mato Grosso do Sul, está aqui para oferecer proteção de direitos, formação política e representação democrática. Através do sindicato, os profissionais têm acesso e assessoria jurídica e acolhimento em casos de saúde do trabalhador. Associe-se hoje mesmo e faça a diferença na sua carreira. Sintes, de Mato Grosso do Sul. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 8h07. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Boa tarde. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Londres. Boa noite, Tóquio. Pessoal que tá na audiência, a internet chega longe, gente. Vamos agora falar um pouco da atualidade, Wagner. Vamos esquecer nosso passado religioso, vamos à atualidade.
Nós estamos aqui com o Jonatas, é do Centro LGBT. Qual que é a atividade, a ligação com a Secretaria, parceria, como que é? Exato. Bom, assim, como a gente estava recapitulando aí, o Centro, antigamente em 2005, foi criado, né, através de decreto, o Centro de Referências de Referência em Promoção de Direitos Humanos e Combate à Homofobia, né, que vem aí do movimento nacional do governo federal, que implementou vários centros no Brasil nessa perspectiva de combate à homofobia, que hoje em dia a gente chama de LGBTfobia, né? Porque ampliou para as pessoas trans, bissexuais, e então nesse sentido foi criado em 2005. E aí em 2017 foi criada a Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+, e ela foi vinculada à subsecretaria. Então, assim como, por exemplo, a Subsecretaria da Mulher tem o CEAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, a Subsecretaria de Políticas Públicas tem o Centro Estadual, hoje em dia se chama Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+. E aí a finalidade do centro é a parte mais prática mesmo, né? Além da articulação política que a subsecretaria faz, de procurar projetos, de procurar parcerias com os outros órgãos, o centro tem essa finalidade de execução também, né? A gente sabe que a execução da política pública é responsabilidade maior do município, né? Mas existe essa característica da população LGBTQIA+, se sentir amparada, a necessidade de encontrar com um órgão, né, que atenda essas especificidades. Então, por isso existe o centro para coleta de denúncias, para produção de carteira de nome social, que é um documento válido para pessoas trans a nível estadual, para que também façamos encaminhamentos de saúde, acolhimento psicossocial. Então, é nessa perspectiva de atendimento e de estar mais próximos da população que nós estamos lá, né? Eu, particularmente, também tem toda uma trajetória aí que vem também, já tive uma participação aí nos movimentos religiosos, mas acabei me formando em relações internacionais e em psicologia também, lá no CLB, onde era Fukimati, onde Wagner também estudou. Você é psicólogo? Sou psicólogo, né? Sou psicólogo internacionalista e me especializei em acessibilidade, diversidade e inclusão, que tem tudo a ver com a área que eu trabalho, né? Também vim dos movimentos sociais, só que já especificamente com a pauta LGBT. Quer dizer, a gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? A igreja não forma só músicos e como que é? E levitas. Forma políticos também, e LGBTQIA+. Exatamente. Inclusive esse viés religioso que vindo... Na época participei na juventude do Arautos do Evangelho, né? Me despertou um interesse muito grande pela cultura, né? Pelo interesse por idiomas. Lá eu tive a oportunidade de estudar latim, de estudar espanhol, italiano, né? Porque é uma instituição papal, né? E aí acabei me interessando muito. Venho de uma família também que tem metade paraguaio, metade brasileiro. Acabei morando nos Estados Unidos, morei no México, fui comissário de voo. Daí que foi surgindo um interesse por estudar as culturas e por isso fiz relações internacionais, aí acabei estudando psicologia. E eu acho que assim, esse trajeto me permitiu que eu tivesse a possibilidade de entrar em contato inclusive com outras realidades e inclusive de outros países, experiências de entender como que a população LGBTQIA+, era percebida e como ela acessava os seus direitos, para hoje em dia poder ter uma perspectiva muito mais inclusiva e entender, sim, que Mato Grosso do Sul tem todo esse trajeto, né? Esse é o meu 3º ano na subsecretaria, então os 2 últimos anos eu não estava na coordenação do centro, mas fazia parte da equipe técnica. E aí nesse tempo, quando eu fui convidado para fazer parte da subsecretaria, não tinha vinculação nenhuma com o PSDB, com nenhum partido político, né? Foi porque viram o meu trabalho, que eu já fazia numa ONG aqui em Campo Grande, que trabalha com a pauta LGBTQIA+. Então viram o meu trabalho, gostaram, me convidaram e eu comecei a trabalhar no governo, né? Então aí nessa perspectiva, esse ano me convidaram, o PT me convidou, particularmente assim, o deputado federal Wander, nessa composição do partido, né, a fazer parte agora da coordenação do centro. Então, assim, é uma experiência que já vem se constituindo de alguns anos, né? Você falou assim, às vezes a gente acha que a pessoa que chegou num cargo comissionado, né, ou que num cargo de gestão, acho que vem do nada, né?
Olha, eu posso te dizer que no meu caso não foi, só que às vezes a gente nem sempre está lá no protagonismo, né? Às vezes a gente A política antifuncionário, de que funcionário público trabalha pouco, ganha muito, é uma coisa que pegou. Por isso eu faço questão de falar, até para o político mesmo, o vereador. O vereador na capital, o cara tem que ter um trabalho acumulado de anos para chegar. Não é só dinheiro. E o funcionário público, né, o gestor público, você não é chegando lá, olha, eu quero, né, fiz sua campanha, quero trabalhar. Tem habilitação, tem experiência, tem a trajetória, tem todo um conjunto que habilita o cidadão. E a gente não para de estudar. Assim, sim. Na nossa equipe, eu sempre falo assim, gente, tem um programa de formação, a gente tem que continuar estudando, até porque essa é uma pauta que se atualiza muito, né? As terminologias, então assim, é uma coisa que eu me cobro, continuo, faço uma outra especialização, estou fazendo outros cursos. Na minha equipe a gente continua, eu cobro que isso seja feito, né, Wagner? Mariano, é fundamental esse entendimento. Primeiro, que é uma subsecretaria para a elaboração da política pública. Então isso requer, a mim como gestor, essa capacidade de ter profissionais. Eu tenho hoje, não é a equipe ainda que a gente sonha, mas a equipe que nós montamos é uma equipe extremamente preparada, capacitada para fazer essa interlocução, né? Temos lá assistente social Valderez, que é o diretor, é assistente social formado, participando da luta, tem a TT, que é na área de direito, né? Tem toda a nossa equipe, nós temos representações. Então a subsecretaria, para ela ter todo esse trabalho, né, que é visível, tem uma equipe por trás. É fundamental, como gestor, a gente também salientar isso. E elaboração de política pública é a quem interessa a política pública. Então nós temos que ter esse olhar. E o Jonathan lá, como coordenador do centro, né, uma designação fundamental para desenvolver cada dia mais o trabalho, também é só um dos exemplos que a gente tem de que a equipe é fundamental a gente ter. Até para o gestor também ter habilidade, né? Tranquilidade na condução. A política é pensada pelo cabeça, e a técnica, como é que você operacionaliza, tem que ter gente competente embaixo. E isso tanto, né, no governo como no nosso partido, né, o Marcelo, o Miranda e a Viviane exigem isso. Inclusive, para eu ser indicado pelo PT, uma das primeiras questões que a Viviane, que é a nossa adjunta, exigiu foi um currículo, né, experiência em gestão. Não é, por isso que eu estou te falando, não é uma coisa... Então o Jonathan é esse modelo também. Nós temos a nossa equipe toda constituída de estudiosos, pessoas, né, que estão construindo a política mesmo. E a gente não tem horário, né? Tipo assim, a gente tem o nosso horário de cumprimento, né, do nosso trabalho, mas assim, diferentemente de por exemplo, quando é um funcionário concursado, a gente, se é acionado à noite, se tem evento fim de semana, a gente vai e tem que executar, né? Então, assim, esse discurso de que funcionário público não trabalha, eu quero saber qual que é esse funcionário, porque eu não sou nem ninguém da minha equipe, né? Então, mas para além disso, a gente quer se colocar à disposição, né? É um serviço que é para a comunidade, né? E aí eu gosto muito agora desse viés que tem com a composição do PT, que é assim, a gente tem trabalhado para estar nas comunidades, para adentrar o interior. Né? Muitas pessoas não sabem da existência do centro, não sabem da existência da subsecretaria, porque ainda existia, até na última gestão, uma perspectiva de que, estamos aqui e nos acessem. Mas não é assim que funciona, ainda mais quando a gente fala de populações vulnerabilizadas, que aí já vão ter várias barreiras de acesso, que vão desde o dinheiro para pegar um passe de ônibus, para pagar um passe de ônibus, de não ter como se alimentar. Uma pessoa que sai de lá da Moreninha 3 vai precisar, talvez, de almoçar. Então, assim, essa não é mais a perspectiva atual, né? A gente tem se movimentado, sim, para ir para as comunidades, tem feito alguns acessos, um trabalho muito forte também no sistema prisional, né? Nós fazemos, inclusive, o centro hoje em dia é membro integrante do LUPA, que é um órgão do Ministério Público, que faz inspeções nas unidades prisionais para ver questões relacionadas às violações de direitos humanos dentro das unidades prisionais. E aí nossa atuação, particularmente lá, é com a população LGBTQIA+. Então, assim, trabalho... A equipe não é tão grande, mas trabalho a gente tem e a gente está à disposição. Que precisarem, a população LGBTQIA+, nós estamos lá na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559. Tem um espaço, inclusive uma entrada lá com toda a identificação, as cores do arco-íris, até chegar lá na nossa sala.
E o nosso telefone é 33169183. Estamos aqui para trabalhar e atender a população LGBTQIA+, de Mato Grosso do Sul. Certo. Ô Mariano, quando nós assumimos também lá a gestão, o governador nos orientou a questão de interiorizar as ações, né, da subsecretaria. A nossa subsecretaria já viajou os maiores municípios, nós já contemplamos todo o estado numa orientação explícita do governo para que a gente pudesse pactuar a luta e as causas da população LGBT no estado. Então nós já visitamos todas as regiões, né? Você sabe como que o estado se divide. Fizemos a pactuação, né, junto com o executivo, com as secretarias de assistência social, saúde, educação. Então nós estamos na rua, estamos correndo. Estamos apresentando para as prefeituras o projeto, é um termo de cooperação MS Mais Amor, e um outro projeto que é o contrato de gestão. Todo mundo conhece o nosso governador Zihiro, ele é um cara extremamente técnico, né, e exige isso da sua equipe. Então nós tivemos que elaborar um projeto, contrato de gestão, para apresentar nas prefeituras, no estado todo, que é a empregabilidade da população LGBT, focado na questão das trans e travestis, né, por causa da oportunidade do emprego, do trabalho. Então nós estamos viajando o estado, fazendo essa construção política, além disso fazendo vários impactos, várias ações, seminários, né, rodas de conversa, estamos discutindo junto com o SUAS módulos de preparação de conteúdo para capacitar, né, as figuras públicas, os gestores públicos na área da assistência social, na área da educação, na área da saúde. Então, assim, é uma subsecretaria, Mariano e Mariana, que tem muito trabalho, e como é início, né, nós somos novinhos ali, somos, né, das subsecretarias também bem novas, a gente está com esse desejo de fazer essa construção e fazer com que o Estado brasileiro, o Estado de Mato Grosso do Sul, atenda todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs do seu Estado. Então essa é a nossa perspectiva e a gente está, né, com o apoio de toda a força governamental, fazendo essa construção. Eu queria só fazer um convite, agora na sexta-feira, né, para finalizar, um convite assim da minha parte, e da parte da subsecretaria, dia 28 agora, amanhã, né? Amanhã? Amanhã. Não? Amanhã, quinta-feira. Dia 28. Amanhã. A gente tem um seminário que vai tratar das questões do ambulatório transexualizador, do processo transexualizador, que é uma política pública nacional, né? E que tem dificuldade de execução aqui no nosso estado, mas que também a gente vê que é uma dificuldade no Brasil inteiro. E vem a Flávia Bom Sucesso, que é responsável por pautar essa questão no Ministério da Saúde, então ela vem aqui. E a Micaela Lima, que é presidente da TMS, e o Marco Aurélio também, que já foi coordenador do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, por anos. E então a gente vai estar lá fazendo esse seminário voltado para profissionais da saúde, mas também para pessoas trans, né? Então estamos com as inscrições abertas no nosso Instagram lá da CETESC. As pessoas podem encontrar mais informações ou ligarem para a gente lá na subsecretaria, no 33169191, né? As vagas realmente já estão se esgotando, porque o espaço é, se eu não me engano, só para 120 pessoas. Da última vez que eu olhei, a gente estava com uma média já de 100 inscritos. Tem certificado, é importante que todos participam para ajudar na construção, saber as novas orientações do governo federal e também para a gente ter condições de cobrar, né? Para a gente ter condições de depois solicitar providências para que entender quais são os nossos direitos, né? E ter mais aliados para que essa política pública aconteça como deve acontecer, né? Isso é um problema de saúde, não é uma questão de direitos a mais, né? A gente sabe que a questão do uso de silicone industrial, de uso displicente de hormônios por conta pelas pessoas trans que não conseguem acessar esses serviços na saúde, geram problemas de saúde graves e até a morte, com embolia pulmonar, problemas vasculares, câncer. Então é importante que esse serviço aconteça da maneira adequada, e vamos estar lá para debater isso. Então estão todos e todas convidados. 120 vagas só? É pouco, né? Está acontecendo muito evento aqui em Campo Grande essa semana. Mariano, você vê, são muitas atividades, né? São assim, como é uma política nova, a gente tem que correr. E, né, a nossa equipe está muito preparada para isso. Então, seminários, roda de conversa, viagem para o interior, construção de conteúdo. E estamos apresentando aí um grande projeto que eu acho que é uma ansiedade de todos e todas do movimento, que é uma questão de uma casa de acolhimento para a população LGBT. Às vezes a gente percebe
que a mulher às vezes, lógico, não vou balizar por baixo, né, mas a questão de quando um LGBT assume ou declara isso em casa, às vezes ele é expulso de casa, né? Então, assim, às vezes não tem o aconchego familiar que possa ali orientar, dialogar, até pela nossa formação cultural, né? A gente sabe como que é o procedimento. Então, ter um espaço de acolhimento, onde a gente possa, né, com equipe multidisciplinar, com encaminhamentos, com psicólogos, a gente também tem. Então, eu acho que tem muitas perspectivas boas, e nós temos, lógico, né, o governo federal voltou e está, assim, Mato Grosso do Sul tem recebido, e você tem acompanhado, muito recursos destinados para dar essa retomada, e nós também vamos aproveitar esses momentos para equipar, né, todos os espaços públicos para o atendimento à população. Onde tiver uma portinha, uma brecha para a gente apresentar os nossos projetos, discutir, nós estamos apresentando. Campo Grande pode sair na frente novamente. Que saiu na frente que a Bolsa Escola Nacional, a Bolsa Família, foi gestada aqui, foi, né? Foi implementada aqui. Quando eu coordenava o Bolsa Escola, que nós pegamos a experiência, na verdade, do Cristóvão Buarque em Brasília. Daí o governo, né, o Lula consultou o Zé. Mas o Bolsa Escola do Cristóvão Buarque era diferente do Segurança Alimentar. Juntou as duas ideias aqui, deu uma evoluída. Quando chegou nacionalmente já estavam já tinha nascido a criança, né? Já estava a Casa da Mulher Brasileira, a primeira experiência no Brasil é aqui, né? Brasil, de repente tem a primeira experiência da Casa de Acolhimento LGBTQIA+, aqui. Como política pública, né? De repente sai na frente. São 8h24. Wagner, em 30 segundos, Prefeitura de Campo Grande. Como é que estamos? Mariano, todo um processo de debates, discussões, né? Os partidos têm agora, né, o tempo hábil aí para apresentar os seus candidatos e candidatas, né, e fazer as conversas políticas. O PT teve no final de semana agora o encontro municipal, né? Nós temos aí várias mulheres poderosas aí que estão apresentando o nome, o PSDB acho que também já teve o encontro. Então os partidos estão nesse momento. Internamente, assim, a gente vive um momento bom no Brasil, vive um momento extremamente importante, e candidaturas que têm identidade, que têm interação com a vida do povo, com a população, são os partidos que, né, a gente sabe de toda a estruturação de cada partido para lançar os seus candidatos. Eu acho que a gente segue muito uma linha política que o Wander tem colocado muito isso, né? Primeiro turno, cada partido vão soltar os seus candidatos e candidatas. No segundo turno, a gente afina as violas. E daí a gente vê o que é melhor para Campo Grande. Eu sei que Campo Grande precisa, né, de uma gestão, né, mais comprometida, de fato, com a cidade, né, com experiência para isso. E a gente precisa enfrentar problemas sérios, né? A questão da saúde em Mato Grosso do Sul hoje, Mariano, é um absurdo, né? E agora que está retomando, porque recursos, né, oriundos do governo federal estão chegando aqui para que a gente possa, de fato. Então, assim, eu acho que é um momento importante dos partidos se reunirem internamente, tirar os seus melhores quadros e a gente discutir um projeto com a cidade para que a gente continue com essa cidade, né, bonita, acolhedora, mas também inclusiva. E num calorão danado. Rapaz, quando o Lula vai para onde faz o discurso do comprometimento dos grandes líderes mundiais, o cara está corretíssimo. Rapaz, olha isso que está acontecendo na nossa cidade. No estado, no Brasil, né? Mas o estado mais quente do Brasil parece que foi... Mas, enfim, essa semana batemos recorde toda semana da cidade mais quente do Brasil. Foi pensar que isso também é da política, é uma decisão, né? Então, assim, eu acho que esse momento agora é o momento dos partidos irem para dentro dele, pegar seus melhores quadros, né? Cada um fazer a sua lição de casa, para a gente estar apresentando para a sociedade o melhor que nós temos. Nós fizemos, o PSDB fez, o PDT deve estar fazendo, e vamos tocar o barco. 8h26, quero agradecer a presença do Wagner, amigo de longa data do Jonathan, prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo. A gente está à disposição aqui, o nosso site está à disposição, quando tiver notícia, pode botar assessoria de imprensa para mandar para a Mariana, a gente publica as atividades, reportagem com fotos, sem problema nenhum, a gente está à disposição para... Mariana, eu queria agradecer a Mariana por ser essa pessoa
convive com todos, com todo mundo, não, circula mexe bem. 2, 3 computador, celular. Agradecer esse convite, né? Mas assim, sabendo da história que você tem, respeitar a sua história, você foi um companheiro. Eu lembro, Mariana, quando eu fui candidato a primeira vez, você olhou para mim e falou assim, Wagner, você não devia ser candidato. Mas por que, Mariana? Wagner, você é uma pessoa muito generosa, muito você na política, tem muito cotovelo, não sei o quê. Cara, eu não levo isso Mas assim, eu acho que é esse diferente, né? E essa orientação que você, na época, como dirigente, nos dava, é fundamental a gente ter, porque são espaços de disputa, espaços... Ainda continua essa pessoa. Às vezes a gente precisa falar, Wagner, não precisa ser tão bondoso assim, tem gente que precisa ser um pouco mais. Eu queria agradecer vocês dois, Mariana e Mariano, pai e filha, né? Honrado, assim, de ser o amigo de vocês, com o respeito que eu tenho. E parabenizar por esse espaço, né, que você consolidou e consolida. A questão das rádios comunitárias no estado, no Mato Grosso do Sul, Mariano é uma das pessoas que sempre lutou por ela. Então eu acho que dá voz, porque, Mariano, a gente só vence preconceito, a gente só vence coisa ruim com informação, com conhecimento, com conteúdo teórico. E você possibilita isso. Parabéns pelo trabalho aqui. Estamos à disposição também, viu, Mariana? Obrigado. Jonatas, para suas despedidas. Muito obrigado. A gente sabe da importância das rádios comunitárias, da importância de que a informação chegue para todas as pessoas. A rádio ainda é um serviço muito acessado em Mato Grosso do Sul. Né? A gente acha que todo mundo tem acesso, né, à internet e que todo mundo tem comunga dos mesmos meios de acesso à comunicação. Não, isso não é verdade, né? Principalmente também no interior a gente vê esse movimento de que as pessoas se informam pela rádio, sabem o que está acontecendo, onde que está tendo uma vacinação, Então, é um serviço de utilidade pública e para a gente é importante estar nesses espaços porque nós precisamos de vocês para que também os nossos serviços cheguem à população LGBTQIA+. Não é para ser um serviço elitizado, né? Não é para que as pessoas LGBTQIA+, que têm um acesso econômico privilegiado, acessem. Não, é principalmente para quem precisa, né? Então, por isso estamos aqui para trabalhar por esta população. Então, estamos à disposição. Muito obrigado. Espero daqui uns 20 anos voltar aqui já para contar a minha história. 8 horas e 29 minutos. Mas chamou vocês de velho. Não! 8 horas e 30 minutos depois dessas nossas despedidas. A gente volta amanhã com quem, Mariana? Amanhã é surpresa! Mentira, amanhã eu estou tentando confirmar. Não liguei meu microfone. Amanhã tá para confirmar a Letícia da CUFA. Da Central Única das Favelas. Eles vão ter um almoço para arrecadar, porque a CUFA teve seu espaço local, né? De trabalho foi arrombado, né? Levaram as coisas. Eles estão fazendo agora um almoço, um espaço, alguma coisa para arrecadar. E aí ela está tentando confirmar a agenda para ela poder vir. Então ainda não temos certeza, mas vamos torcer para que ela consiga vir para contar um pouco da história da CUFA, da importância da CUFA e chamar as pessoas para poder participar. Maravilha. Bom? Obrigado, gente. Até amanhã, 8 horas e 30 minutos. Até amanhã, às 7 pontualmente. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Fique ligado. Daqui a pouco, a gente volta com mais músicas. Aqui, na Nova 106 FM. Bom dia. Bom dia. Bom dia 106. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Fique bem informado. Acesse nova106news.com.br